A paz do Senhor Jesus, seguidores de Cristo. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos com muitas saudades, mas mesmo apesar da distância física, nós estamos unidos pela fé. Sabe por quê? Porque nós servimos ao mesmo Deus. E o que importa é que Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de mim e de você. Amém? Bora então começar a nossa aula? Já pegou sua Bíblia? Já pegou sua revista? Então, bora lá começar. Hoje nós vamos falar da lição de número 3, que tem como título O Dom da Palavra da Ciência. E já para dar início, vamos refletir sobre essa palavra da ciência. Quando a gente diz palavra da ciência, não significa essa ciência que nós estudamos aqui neste mundo, essa ciência comum aos homens, mas sim o significado de ciência é o seguinte: o conhecimento profundo sobre alguma coisa, e que nesse caso é a palavra de Deus, que a gente vai ver nessa aula de hoje. Amém? Vamos ler então o versículo da nossa aula, O versículo base, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, e no seu versículo de número 8. Na versão Almeida Revista e Atualizada, diz o seguinte: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz o seguinte: para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Neste trimestre, nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, certo? Então, é por meio do Espírito Santo que ele concede a um o dom da palavra de sabedoria e a outro o dom da palavra de conhecimento. E por que ele dá a uma pessoa uma coisa e a outra outra coisa? Porque cada um foi chamado para um propósito. Alguns, por exemplo, Jesus chamou para pastores, outros Jesus chamou para os profetas, outros para missionários, e até mesmo existem aquelas pessoas que possuem mais de um chamado. E por isso, há aqueles que o Senhor deu o dom da palavra de sabedoria e há outros a quem Ele deu o dom da palavra de conhecimento, que foi o que nós lemos. O importante é que você entenda esse versículo que nós lemos, pois assim ficará bem mais fácil de você entender a aula, tá bom? Qualquer coisa, volte o vídeo para ficar mais claro. Tópico 1. Conhecendo mais de Deus. Vamos falar hoje de um conhecimento muito importante, o mais sublime de todos os conhecimentos. E que conhecimento que é esse, será, hein? Vamos descobrir? Esse conhecimento é o conhecimento de Deus. A melhor forma de conhecer mais a Deus é através de Sua palavra. E como que nós vamos conhecer um Deus tão imenso comparado com a nossa pequenez? Através da Sua palavra. Isso mesmo, através da Sua palavra e através do Espírito Santo. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. E sabe o que é interessante? Ela é uma fonte que nunca se esgota, é um conhecimento inesgotável de Deus. E é o que o profeta diz, que está escrito na palavra do Senhor. É conhecer e prosseguir em conhecer. Amém? A Bíblia é uma fonte inesgotável do conhecimento de Deus. Além disso, a Bíblia, a palavra de Deus, ela se renova de dia em dia. Você pode fazer o teste. Hoje você lê um capítulo e amanhã você lê esse mesmo capítulo. E você sempre irá aprender algo novo. Você sempre irá ver algo diferente, uma interpretação diferente, conhecer algo diferente que você não tinha visto. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela se renova de dia em dia. Olha o tanto que isso é lindo. E a palavra de Deus ela é atemporal. Mas, tio Mateus, o que significa isso? Atemporal? Uma palavra diferente, Mas atemporal significa que a palavra de Deus ela serve para todos os momentos, para todas as épocas, para todas as circunstâncias. Mesmo ela tendo sido escrita há mais de milhares de anos, ela continua tendo o mesmo poder. Deus continua sendo o mesmo, porque Ele é poderoso, Ele não muda, Ele é fiel e a sua palavra ela permanece para sempre.
E quando eu e você queremos conhecer alguém, a gente tem que relacionar com essa pessoa, não é? Porque saber sobre essa pessoa não é o mesmo do que a gente conhecer essa pessoa, né? Então, por isso, nós precisamos relacionar com essa pessoa. Da mesma forma é com Deus. Para que a gente conheça mais a Deus, nós precisamos relacionar com Ele. E como que a gente alcança esse relacionamento? Esse relacionamento é alcançado através da vida de oração e meditação na palavra de Deus. Dessa forma, nós estaremos nos relacionando com Deus e conhecendo mais a Ele. Amém? O tópico 2 tem como título o seguinte: Conhecendo para ensinar. Jesus, né? Vamos aqui então por partes, né? A tarefa de ensinar, ela é algo muito lindo e especial, não é verdade? Nós podemos lembrar de Jesus ensinando os discípulos, ensinando aquelas pessoas daquela época, né? Aqueles que estavam dispostos a ouvir, Jesus estava ali sempre pronto para ensinar. Jesus ensinou os discípulos, as multidões e todos aqueles que tinham o desejo de conhecer, né? E por isso a palavra de Deus é uma palavra de ciência, porque Jesus naquela época, né, por exemplo, ele ensinou a palavra de Deus como uma palavra de sabedoria, como uma palavra de conhecimento, ou seja, uma palavra de ciência, né? É importante eu e você lembrar que independentemente da sua idade, da sua função, do seu cargo que ocupa na igreja, é importante a gente lembrar o seguinte: todos nós, eu e você, nós fomos chamados para ensinar as verdades do Evangelho de Cristo a todas as nações, assim como está escrito lá em Mateus, no capítulo de número 28, versículos 19 ao 20, que diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém, pessoal? Então lembre-se disso. Não importa a sua idade, não importa a sua função, não importa. O que importa é que todos nós somos chamados por Jesus para ensinar as verdades do Evangelho. Amém? E o dom da palavra de ciência. Esse dom Deus tem dado a algumas pessoas, mas mesmo que eu e você, a gente não tenha esse dom, a gente não deve ficar triste nem desanimado, sabe por quê? Porque através da comunhão de uns com os outros, né, do corpo de Cristo, ou seja, a nossa comunhão com a igreja, nós podemos ser edificados, nós podemos aprender com a vida daqueles que possuem esse dom, ou seja, o dom da palavra da ciência. E assim, depois que a gente é ensinado por essas pessoas que possuem esse dom, nós podemos transmitir esse conhecimento a outras pessoas, né? Vamos ver o exemplo disso na Bíblia? Olha o conselho do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Está escrito lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 2 e também no versículo de número 2, que diz o seguinte: Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar aos outros. Olha que interessante, Timóteo estava nessa condição, né? Paulo, que possuía o dom da palavra da ciência, né, ensinou, Timóteo ouviu, e agora Timóteo iria transmitir esse conhecimento a outras pessoas. E é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Então, mesmo que eu e você não tenhamos esse dom da palavra da ciência, não importa. A gente, como membros do corpo de Cristo, podemos estar unidos, né? E assim aprendermos a palavra de Deus através da vida daqueles que sabem, daqueles que possuem o dom da palavra. E assim, após a gente aprender a palavra, a gente poder ensinar para outras pessoas, né? Por isso que o tópico de número 2 tem como título: Conhecendo para ensinar. Para ensinar é preciso primeiramente a gente conhecer, né? E o autor da lição, ele nos deixa alguns conselhos, como por exemplo, ir frequentar a EBD, né? Meditar na palavra de Deus diariamente, constantemente, ir a todos os cultos de ensino e pedir a Deus o dom da palavra da ciência, né? Pedir a Deus a revelação de sua palavra. Amém? O tópico de número 3 tem como título o seguinte:
revelando os mistérios de Deus. Vamos lembrar lá dos discípulos a caminho de Emaús, né? Depois que Jesus havia ressuscitado, os discípulos estavam a caminho de Emaús. E ali eles então viram um peregrino, né? Um homem começou a andar com eles. Mas eles não viram que aquele homem era o Cristo Jesus, o Filho de Deus ressuscitado, o Filho de Deus ressurreto. E eles estavam desapercebidos da presença do Mestre entre eles. E assim, muitas vezes acontece comigo e com você. Muitas vezes a gente não percebe a presença de Deus ali, do nosso lado. E por isso, nós devemos buscar o dom da palavra da ciência. Por quê? Porque através dela, eu e você tem a revelação da doce presença de Jesus ao longo do caminho. Por quê? Isso porque a palavra da ciência, ela revela os mistérios da mente de Deus. Por isso, a gente está no tópico de meu texto que tem como título Revelando os Mistérios de Deus. O dom da palavra da ciência tem essa função, revelar os mistérios de Deus. E dessa forma, nós podemos compreender que o Senhor está do nosso lado a todos os momentos, caminhando conosco, nos ajudando, nos auxiliando, não nos deixando só em momento algum. Amém? E o tópico de número 4 da nossa lição, para finalizar, tem como título o seguinte: Revelando o conhecimento para a vida. A vida que Jesus deseja que eu e você viva é uma vida abundante, uma vida completa, uma vida cheia da presença de Deus, uma vida cheia da presença do Espírito Santo e uma vida de conhecimento, mas também uma vida de prática desse conhecimento, né? Porque não basta apenas eu e você conhecermos e não colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, né? Por isso, então, que é importante que a gente tenha uma vida praticante da palavra de Deus. Aquilo que a gente aprende no EBD, aquilo que a gente aprende nos cultos de ensino, né? Aquilo que a gente aprende da palavra de Deus, lendo a sua palavra, nós temos que colocar em prática. Amém? E a palavra da ciência, ela gera um conhecimento mais aprofundado das questões de Deus, né? Das questões relacionadas a Deus. Então, pessoal, é fundamental que eu e você, mesmo que não tenhamos esse dom, busquemos ao Senhor, pedimos a Ele para que nos dê esse dom da palavra da ciência, né? Para que Ele nos dê a sabedoria para interpretar a sua palavra, para que a gente possa conhecer mais a Ele. Pessoal, então é isso. Essa é a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, voltem o vídeo, né? Revejam a aula. Tem um lado bom da gente estar produzindo essas aulas, né? Assim, mesmo que a gente não tenha contato físico, né? A gente tem esse contato aqui de forma virtual. Mas, por outro lado, tem um benefício, né? Que se você não entendeu, você pode retornar o vídeo e tentar entender novamente, né? Lembrando que eu e a Tia Gabi estamos abertos para qualquer momento, qualquer dúvida que você tiver, a gente está disposto a te ajudar, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.